gente? Olha, espero que vocês estejam bem e espero que vocês estejam em casa, já que é o grande objetivo desse momento, né? Antes de começar a aula, eu queria falar sobre o nosso trabalho. A maioria de vocês já apresentou, mas aqueles que ainda não apresentaram terão a chance de apresentar. Nós vamos buscar aí um recurso, talvez por uma live, uma videochamada, mas para que vocês possam apresentar e não desperdiçar essa nota, né? Eu não quero, a maioria já fez um bom trabalho e eu acredito que a gente deva manter isso aí, tá bom? Gente, na nossa última aula a gente estava falando sobre a colonização inglesa, lembrando que desde o começo do ano nós estamos falando sobre a colonização da América, então nós falamos sobre a colonização da América espanhola, começamos a falar na última aula sobre a colonização da América inglesa e na próxima aula nós vamos começar a falar sobre a colonização da América portuguesa, ok? Antes da avaliação, eu quero fazer um vídeo de revisão com vocês e pode ser até mesmo um vídeo extra, né, pra não atrapalhar aí, mas vamos ver como é que a gente vai fazer isso, ok? Gente, eu cheguei a introduzir o conteúdo de colonização inglesa na aula passada. Eu falei pra vocês que a Inglaterra, ela demorou, né, a fazer a colonização, então pode-se dizer que ela iniciou a colonização tardiamente em relação aos outros países, como Portugal e Espanha, por exemplo. E aí, quando ela resolve começar a colonizar, as partes mais importantes da América, elas já estavam sendo colonizadas, que é a América Central e a América do Sul. Por que elas são as mais importantes? Por estarem localizadas na zona tropical, certo? E daí você consegue produzir coisas que não podem ser produzidas na Europa. Faz sentido, né? Mas ainda no reinado da Rainha Elizabeth I, houve uma tentativa, né, de colonização da América em 1584 e essa tentativa foi frustrada, porque esse grupo que foi para a América para colonizar chegou na parte norte da América do Norte e a gente sabe que o clima de lá ele é muito parecido com o da Europa, né? Então foi uma tentativa frustrada e aí, como a Inglaterra estava passando por muitos conflitos, né? Desculpa. Como a Inglaterra estava passando por muitos conflitos, eles, né, desistiram um pouco de fazer essa colonização. Nesse meio tempo, a dinastia Tudor chega ao fim com a morte da Rainha Elizabeth I. Lembrando que essa rainha, ela governou por muito tempo, ela é a filha do rei Henrique VIII, que foi aquele rei que fez a reforma religiosa, que criou a religião anglicana, vocês lembram, né? E ela governa durante um longo período, mas não se casa e não deixa herdeiros, tá? Ela ficou até mesmo conhecida como a Rainha Virgem, por não ter deixado nenhum herdeiro. E aí, como não tinha ninguém para herdar o trono, um rei, que era rei da Escócia, né? Ele assume o trono da Inglaterra, dando início, assim, à dinastia Stuart. Esse rei, o rei Jaime I, ele é parente, né, da Rainha Elizabeth. Inclusive, eu comentei na aula passada sobre a série O Reinado. Essa série, além de estar no Netflix, gente, ela também está no Globoplay, eu vi essa semana. Essa série conta a história da Rainha Mary Stuart, que é a avó do rei Jaime I. Então, só pra vocês saberem mais ou menos, tá? Não tô dando spoiler, mas na série mostra aí que ela tem um conflito com a Rainha Elizabeth, mas ela tem filho, depois tem o neto, e a Rainha Elizabeth fica sem nenhum herdeiro, tá? Bom, e aí, como eu ia dizendo pra vocês, já com o rei Jaime I, em 1607, um grupo de ingleses, né, vai pra América, mas eles escolhem a parte sul da América do Norte, que, né, já está mais próxima dos trópicos, então já tem um clima mais tropical, tá? Por quê? Porque a ideia deles é produzir principalmente o algodão, tá? Para ser matéria-prima para manufatura têxtil, ok? Então vamos relacionar aí sempre o algodão à manufatura têxtil da Inglaterra. Lembrando que manufatura têxtil seria aí a produção de tecido, ok?
E a primeira colônia a ser fundada em 1607 é a colônia de Virgínia. Não por coincidência, tá? É uma homenagem à Rainha Virgem, que foi a Rainha Elizabeth, que é uma rainha muito amada pelos ingleses, tá? Então, essa colônia de Virgínia era uma colônia do sul. Eu tô até aqui com a apostila de vocês, na página 22, que mostra, né, tem um mapinha aqui das 13 colônias, tá? Então, aqui, ó, essa verde escura é a colônia de Virgínia. Vocês podem ver que ela é uma das colônias do sul, tá? Qual é a característica das colônias do sul, gente? São colônias de exploração. Tem uma diferença aí, tá? Colônia de povoamento é uma coisa, colônia de exploração é outra coisa, tá? No caso da colônia de Virgínia e das outras colônias do sul que vão surgir depois disso, elas são colônias de exploração baseadas no sistema de plantation, tá? Eu já falei outras vezes, mas eu vou repetir que o sistema de plantation ele é baseado em 4 características, tá? Que características são essas? Primeiro, latifúndio, tá? Segundo, monocultura, que nesse caso de algodão, né? Diferente do que vai acontecer aqui no Brasil, por exemplo, onde a monocultura é de cana-de-açúcar, ok? A mão de obra é uma mão de obra escrava, tá? E essa produção ela é voltada para exportação. Se falando de escravidão, né, no início, os ingleses eles tentaram escravizar os indígenas, né? Mas muitos deles desistiram, fugiram para o interior da América do Norte, e aí eles passaram, então, a escravizar os africanos, ok? E aí, gente, esse rei Jaime I, né, ele, além de ser um rei estrangeiro, o que vai gerar uma insatisfação na população, né, ele tenta governar por meio do absolutismo, né? O que vai gerar uma confusão danada. Imagina só, né? Um rei estrangeiro, que até então era católico, ele se converte ao anglicanismo, né? Para fazer ali uma mediação, mas até então é um rei estrangeiro, católico, que quer criar leis sem ninguém interferir, quer criar novos impostos, e aí isso vai gerando uma insatisfação. A Inglaterra fica lá, né, com seus problemas e deixa as colônias se autogovernarem aqui, né? Esse período ele vai ser conhecido como negligência salutar. Daqui a pouco eu vou comentar mais um pouquinho sobre isso, mas também tá na página 21 da apostila de vocês, tá? Tá em negrito devido à importância disso, tá? E aí, como eu disse pra vocês, ele se converte ao anglicanismo, mas, né, ali na Inglaterra, até então, existia uma tolerância religiosa, né? Então, tinham os anglicanos, tinham católicos, tinham puritanos, tinham presbiterianos, tá? E aí, como anglicano, ele resolve perseguir as outras religiões e, dentre elas, os puritanos, né? Então, os puritanos, como burgueses, eles resolvem sair da Inglaterra em direção à América para recomeçar suas vidas longe de toda essa perseguição, tá? Então, mais ou menos em 1620, um navio, né, cheio de famílias de burgueses puritanos segue em direção à América, só que no meio do caminho tem uma tempestade muito forte e tal, e a ideia deles era ir para parte sul da América do Norte. O que aconteceu? O navio acabou atracando numa região mais ao norte da América do Norte, né? Então eles acabam fundando uma outra colônia, a colônia de Massachusetts. Então nós temos as colônias que já estavam estabelecidas, as colônias do sul, inicialmente a colônia de Virgínia, e agora temos uma colônia do norte, que é a colônia de Massachusetts. Essa colônia ela vai se diferir muito das colônias do sul no seu modo de colonização, tá? Então, nós temos as colônias de exploração. Essa será, então, uma colônia de povoamento,
cujo principal objetivo é ocupar e desenvolver aquele lugar para viver mesmo, né? Então esses puritanos, eles não têm a vontade de enriquecer e voltar para a Inglaterra. Eles querem desenvolver esse novo mundo, essa nova terra, para viver nela mesmo, tá? E aí as características desse tipo de colônia são bem diferentes das colônias de exploração, tá? Que características são essas? Minifúndios, né? Baseado numa agricultura familiar, tá? Quando eu tenho trabalhadores, esses trabalhadores, eles não são escravos, eles são trabalhadores livres, tá? Porque o principal objetivo deles era desenvolver o mercado interno. E para ter um mercado interno eu preciso de consumidores. A gente sabe que escravos, eles não são consumidores. Então é mais interessante para eles trabalhadores livres do que escravizados, certo? Então nós temos aí colônias do sul, nessa característica sobre sistemas de plantation, e as colônias do norte, que são colônias de povoamento, tá? E aí no meio delas tem as colônias do centro, né? As colônias que têm características tanto das do norte quanto das do sul, mas mais parecidas com as colônias do sul, tá? E aí, gente, é o seguinte... No meio disso tudo, né, acontece lá na Inglaterra a Revolução Inglesa, né? Então, uma confusão danada, porque o rei Jaime I era um rei absolutista e ninguém concorda com isso, e cabeça de rei é cortada, aquela coisa toda. E aí, gente, no meio disso tudo, né, a Inglaterra tá passando lá pelos seus problemas e tal. Como eu falei pra vocês, o Jaime I, ele era um rei absolutista, o que vai levar a Revolução Inglesa, né, as revoluções inglesas, que primeiro tiram a monarquia do poder, né, corta a cabeça de rei, aquela confusão toda, né, e aí depois eles instauram uma monarquia parlamentarista, tá? E aí esse parlamento acalma os ânimos ali da população, só que a Inglaterra, ela começa a se envolver em outros conflitos. Então ela se envolve numa guerra pelo trono da Espanha, depois ela se envolve na Guerra dos 7 Anos, tá? E no final desses conflitos todos, a Inglaterra, ela está em frangalhos, né? Ela está falida. E aí eles pensam assim, como é que a gente vai recuperar a nossa economia? Como é que a gente vai se recuperar disso tudo, de todos esses conflitos que a gente se envolveu? Bom, vamos, né, aumentar os impostos, aumentar a tributação das nossas colônias que a gente tem lá na Inglaterra. Galera, deu certo? Não deu, por quê? Porque já tinha 180 anos que a Inglaterra estava nem aí para as colônias inglesas. E essas colônias, elas já tinham se desenvolvido, essas colônias do norte, elas desenvolveram um comércio chamado de comércio triangular. Eu vou até mandar depois uma imagem para vocês colocarem aí no caderno. Esse comércio, gente, ele tinha a seguinte base, assim. Os ingleses, né, saíam dessas colônias mais ao norte, se dirigiam até a região das Antilhas, como por exemplo o Haiti, né? Lá eles compravam cana-de-açúcar ou trocavam por outros produtos que eles produziam. E aí essa cana-de-açúcar, eles transformavam ela em melaço, né? Do caldo da... Sabe rapadura? Sabe? É tipo isso. Mas é um melaço, é um caldo viscoso, né? Tirado da cana-de-açúcar. E esse caldo, eles transformavam em rum, certo? Daí eles pegavam o rum e iam pra África, trocavam esse rum por escravos, né? E aí eles voltavam para as Antilhas, trocavam... Ou seja, é um comércio mesmo, triangular, né? É um comércio entre a América do Norte, as Antilhas, né, na América Central, e a África, tá? Então, eles vão enriquecendo de uma forma tão grande que eles tomam uma autonomia que eles não vão respeitar e não vão obedecer às coisas impostas pela metrópole, pela Inglaterra. Então, o pacto colonial que funcionou bem, né, na América
espanhola, funcionou bem até certo tempo na América Portuguesa, não rolou na América Inglesa. E aí, gente, eles resolvem apertar aí a tributação, eles resolvem apertar a administração, o que não vai dar muito certo e vai levar à independência dessas colônias e o que vai levar à formação dos Estados Unidos da América, tá? Mas esse, logicamente, é um tema para uma outra aula, ok? Então, gente, eu vou enviar em anexo um resuminho dessa aula de agora. Eu quero que vocês anotem no caderno pra gente manter o nosso caderno bonitinho. Então, ele tinha aqui, ó, a aula 4. Eu vou montar agora bonitinho a aula 5. Vocês vão anotar no caderno. E também vou mandar algumas tarefinhas pra vocês fazerem, tá bom? Então, gente, olha, muito obrigada. Até a próxima aula. Na próxima aula nós teremos então o conteúdo de colonização da América Portuguesa, tá bom? Então, ó, beijinho pra vocês, tô morrendo de saudade.